Olá, bom dia. 3 de setembro de 2020, quinta-feira, Semana da Pátria. E mais uma vez a tia Roseli trouxe a bandeira do Brasil para a gente começar nossa aula entendendo um pouquinho mais do que significa cada cor da bandeira. Significado das cores da bandeira do Brasil. Aqui é a nossa bandeira. O verde da bandeira significa as matas do Brasil, as matas, as florestas, o verde do Brasil, a natureza do Brasil, tá? Pode ver que ela é maior, ó. O verde é maior na bandeira. E por quê? Porque simboliza as matas, as riquezas das florestas, da natureza no Brasil. O Brasil é muito rico em natureza. O amarelo, ó. O amarelo é um losango, não é? E aqui, ó, o amarelo simboliza as riquezas do Brasil. O Brasil é muito rico em pedras preciosas. Então, o amarelo simboliza as riquezas do Brasil. Antigamente, no Brasil tinha muito ouro. Então, por isso, simboliza as riquezas. O azul, que é o círculo. O azul simboliza o céu do Brasil e os rios, as águas do Brasil. O céu e as águas. Por isso que aqui, ó, tem muitas estrelinhas, que ontem a tia já falou para vocês o significado das estrelinhas. Qual o significado é? Cada uma dessas estrelinhas representa um estado brasileiro, não é mesmo? E aqui, ó, o branco. O Brasil, os céus e os rios é cortado aqui, ó, pelo branco. O que é o branco? Significa o desejo pela paz, trazendo paz para o Brasil, não é mesmo? E dentro dessa paz vem a ordem e o progresso. Nosso Brasil é muito rico em natureza, em florestas, em árvores, né? Nas naturezas. O nosso Brasil é rico em pedras preciosas, em riquezas. Nosso Brasil tem um céu maravilhoso, é rico em águas, né? Rios, águas, mares. E aqui o desejo pela paz por meio da ordem e do progresso. Vamos orar pelo nosso país? Vamos lá. Coloca a mãozinha igual a tia falou, põe em cima do seu coração e vamos abençoar o nosso país. A tia Roseli vai colocar a mão aqui na bandeira para a gente orar. Olhinho fechado. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos neste momento cada família, Senhor, dos meus alunos. Abençoa, meu Pai, cada lar. Abençoa o nosso Brasil, a nossa nação. Abençoa a nossa cidade, papai querido. Em nome de Jesus, derrama sobre Goianésia, sobre o estado de Goiás, sobre o Brasil e o mundo, Pai. O teu amor, a tua graça, os teus milagres, as tuas misericórdias. Em nome de Jesus, cura a nossa nação. Limpa os ares, os céus desse país, Pai, do nosso Brasil, tirando toda coronavírus, todas as doenças, todos os males que assolam a nossa nação. Guarda, Senhor, e protege cada família, cada brasileiro, onde quer que ele esteja. Que o Senhor esteja curando, libertando e abençoando os brasileiros com o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias, hoje e para sempre. Amém? Eu amo o meu país, eu amo o Brasil. Nós vamos para a nossa aula de português, tá bom? Pega o seu livro de português, porque as fichinhas que a tia já mandou para vocês já acabaram. Então, pega o seu livro de português, abre na página 142, ó, de texto em texto. Tem esse bichinho aqui, ó, página 142. Nós vamos fazer 142, 143 até a 146. Página 142, de texto em texto, número 1. Leia o título da história a seguir. Ela faz uma pergunta. Quem tem medo de monstro? Letra A. A quem essa pergunta se destina? A mim? A você? A quem que ela se destina? Ela se destina ao leitor, não é?
Então, A maiúsculo. Ao leitor. Letra B. Como você responderia a questão do título? Quem tem medo de monstro é o título da história. Como que você responderia? Pensa para responder e responda aqui, por favor. Você tem ou não medo de monstro? Se tivesse, coloca assim. Quem tem medo de monstro? Eu tenho, né? 2. Pela observação das ilustrações, só de olhar as ilustrações aqui, você acha que vai ler uma lenda? Por quê? Você acha que é uma lenda, gente? Só de olhar? E por quê? Aí você coloca aqui também a sua opinião. 3. Acompanhe a leitura do professor e descubra se o que você pensou aqui em cima se confirma. Imagine que o personagem estava tranquilo em uma casa fazendo um desenho para dar de presente ao avô. De repente, ouviu um barulho esquisito e, um pouco aflito, resolveu ver o que era. Vamos lá na história? Quem tem medo de monstro? É o título. Quem tem medo de monstro? Fui andando mais devagar, sempre alerta. A porta do banheiro estava aberta. Entrei e vi, debaixo do chuveiro, um vulto de bom tamanho, com a maior calma tomando banho. A cortina se abriu naquele instante e um monstro gigante de pata viscosa surgiu na banheira cor-de-rosa. Tinha o corpo cabeludo, unhas enormes nas mãos e nos pés, orelhas pontudas e dentes estragados. Página 143, continuando a história. Com voz meio rouca, ele disse: "Você quer brincar comigo?" Nem esperou que eu dissesse não, e já começou a destruição. Cada vez mais agitado, completamente enlouquecido, derrubou o bule, jogou na sopa o saleiro e um pote de geleia inteiro. Depois agarrou a fruteira para continuar a brincadeira. Arrancou a cortina para servir de chapéu, derramou óleo na mesa e foi aquele escarcéu. Ó, o menininho com a mão na cabeça e o monstro fazendo bagunça. Página 144, continuamos na história. Olha só as imagens. Na vidraça, outro monstro, que desgraça! E ele foi logo gritando: "Oi, abra aí!" Enquanto eu pensava numa solução, os monstros sumiram como bolhas de sabão. Meu avô podia acordar, eu precisava limpar a sujeira espalhada pela cozinha inteira. Num instante fiz todo o serviço e na bagunça dei um sumiço. Fiquei até meio desconfiado. Será que tudo aquilo eu tinha inventado? Aqui na legenda está quem escreveu, Fanny Jolie. Tradução de Mônica Stael. Esse conto não é brasileiro. Quem tem medo de monstro? Ele foi traduzido, tá vendo? Viscosa. O que significa viscosa? Que cola, pegajosa. Vulto, sombra ou figura que não se consegue distinguir. Aqui está a Fanny Jolie. Nasceu em 1954 em Paris. Publicou seu primeiro livro em 1984. Desde então, foram muitas obras traduzidas em 14 línguas. Entre essas obras estava a conhecida coleção Quem Tem Medo de. Fanny já recebeu mais de 30 prêmios literários. As paredes em volta da sua mesa de trabalho são decoradas com desenhos de pequenos leitores. Página 145, agora tem coisas para a gente resolver. 4. Responda. O monstro dessa história faz parte do folclore brasileiro, gente? Não. Ou seja, Letra A. O monstro dessa história faz parte do folclore, ou seja, faz parte do imaginário popular? Justifique. Ele faz parte do folclore popular que todas a região, né, a cidade,
tem ele ou só do imaginário de uma criança, gente? Então, você vai responder aqui. A tia vai responder aqui em cima, letra A. Ó, letra A, resposta da A. Então, ele faz parte, gente, do folclore? Não. Faz parte do quê? Ó, não. Faz parte do imaginário da criança, porque não é coisa de um folclore, coisa de um estado, né? Contos. Isso aqui é um conto do imaginário de uma pessoa só. B. O que o menino estava fazendo antes de ouvir um barulho esquisito? Ele estava desenhando para presentear o avô. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um desenho para o seu avô. Como você descobriu essa informação? Como que ele descobriu, gente? Lendo a história e de lá ele tirou as informações, não foi? Então não precisa de responder aqui. O outro pontinho, que outra informação é possível saber lendo a informação que antecede o texto? O que dá para ler, para saber lá nas informações antes de começar o texto? Então o que dá pra gente saber, gente? Que o menino estava tranquilo, não é? Então, ó, que o menino estava tranquilo. Agora, letra C. Onde a história se passa? Qual o local, gente? Na casa de quem? Na casa do menino. Escreve aqui, ó. Na casa do menino. Agora, 5. Sublinhe no conto os trechos que descrevem o monstro. Vamos voltar lá no texto. Aqui, ó. Começa a história, né? Mas vamos ver aqui, ó. Ó, descreve o monstro. Um vulto de bom tamanho. Um vulto de bom tamanho, com a maior calma, tomando banho. A cortina se abriu naquele instante e um monstro gigante de pata viscosa surgiu da banheira. Agora aqui, tinha o corpo cabeludo, unhas enormes nas mãos e nos pés, orelhas pontudas e dentes estragados. Esse você vai sublinhar na página 142. Um vulto de bom tamanho, a maior calma tomando banho, um monstro gigante de patas viscosas, tinha o corpo cabeludo, unhas enormes nas mãos e nos pés, orelhas pontudas e dentes estragados. Vamos para a página 143. E aqui na 143, como que é a voz dele, ó? Com voz meio rouca. Pra cá, não fala mais sobre as características do monstro, tá bom? 6. O narrador é aquele que conta a história. No conto lido, quem é o narrador? Marque um X aqui, ó. É o monstro? É o avô ou o menino? É o menino, não é mesmo? Ele que tá contando o que aconteceu com ele. 7. O conto Quem Tem Medo de Monstro foi escrito em forma de poema. 7. O conto Quem Tem Medo de Monstro. 7. O conto Quem Tem Medo de Monstro foi escrito em forma de poema. Primeiro pontinho. Ele se parece mais com o cordel sobre o Curupira ou com a lenda de Potira? Por quê? Ele se parece mais com o cordel, pois tem versos e rimas. O outro pontinho. Ó, ele se parece mais com o cordel, pois tem versos e rimas. 8. Vamos comparar os textos Quem Tem Medo de Monstro, o Cordel Curupira e a Lenda Potira. Então aqui, ó, aqui nessa tabela tem Potira, Curupira e Quem Tem Medo de Monstro. E aqui tá o que nós vamos marcar um X. Aí aqui tá assim, ó, assinale as características de cada um. É um cordel. Qual desses três é um cordel, gente?
Curupira. Potira é uma lenda e esse aqui é um conto. É uma lenda. Qual desses é a lenda? Potira, não é? É em versos. Qual que é em versos? Curupira e Quem tem monstros. O personagem é do folclore. Qual o personagem que é do folclore? Potira e o Curupira. A autoria é conhecida. Quem que aqui sabe que o texto mostra quem escreveu? Curupira e Quem Tem Medo de Monstro. Página 146, 9. Releia um trecho do conto. Arrancou a cortina para servir de chapéu, derramou o óleo na mesa e foi aquele escarcéu. Escarcéu aqui, ó, está em negrito. Leia os significados da palavra destacadas. A palavra destacada é escarcéu. Escarcéu, substantivo masculino. 1. Grande vaga ou onda formada por mar revolto, vagalhão. 2. Derivação, sentido figurado, grande alarido ou confusão, alvoroço, gritaria. 3. Derivação, sentido figurado, ato de exagerar ou levar demasiadamente a sério coisas sem importância. Antônio Uaz, dicionário eletrônico ou Oasis na língua portuguesa. Responda, letra A. Que palavra poderia substituir escarcéu aqui, gente, lá no texto? O que o monstro estava fazendo? Então, qual a palavra que nós podemos substituir escarcéu? Podemos substituir por confusão. B. Na sua opinião, por que se optou pela palavra escarcéu? Por que, gente? Por que eles optaram por escarcéu? Porque rima com chapéu, tá bom? Porque rima com chapéu. 10. O último trecho do conto faz uma pergunta. Releia e responda. A tia vai ler para você sem você ter que voltar lá. Então tá assim no último trecho. Fiquei até meio desconfiado. Será que tudo aquilo eu tinha inventado? Então a pergunta, a quem é feita essa pergunta? Ele tá perguntando para quem, gente? Para si mesmo. Ele estava fazendo a pergunta para ele mesmo. Porque depois que tudo aconteceu, os monstros sumiram. E aí ele ficou pensativo, ó. Pois estava pensativo sem saber se era real ou imaginação. Então ele perguntou para ele mesmo. B. Você acha que realmente havia monstros ou foi imaginação dele? Justifique. Essa aqui, ó, é uma resposta sua. Você vai colocar a sua resposta aqui. C. Havia mesmo uma bagunça na cozinha? Se havia, quem fez, gente? Também é resposta pessoal. Aqui, ó, essa resposta depende dessa. Então, você pensa direitinho aqui para responder essa também. Nossa aula de português termina aqui. Fica com Deus e beijo no coração.